Olá, amigos, de novo completa, com 23 jogadores na Granja Comari, com forte cobrança no vestiário. A seleção brasileira segue a preparação para enfrentar a Bolívia pela última rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A partida válida pela 18ª rodada acontece no Estádio Municipal de El Alto, casa do Always Red, que fica 4.100 metros acima do nível do mar, um desafio considerável para o técnico Carlo Ancelotti. A pentacampeã do mundo já está classificada para o Mundial de 2026, enquanto a Bolívia vai lutar pela 7ª colocação. Atualmente a Venezuela ocupa esse posto, a seleção boliviana está na 8ª posição, mas o 7º colocado se classifica para uma repescagem internacional. Então esse é o desafio para os bolivianos. A última vez que o Brasil jogou na altitude, não de El Alto, mas no estádio Hernando Siles, em La Paz, a equipe venceu por 4-0 a equipe da casa. Gols do Richarlison, que marcou 2 vezes, do Paquetá e do Bruno Guimarães, todos esses remanescentes nesta data FIFA de setembro de 2025. Esse jogo contra a Bolívia no Hernando Siles foi em março de 2022, no encerramento das eliminatórias para a Copa do Mundo daquele ano no Catar. Agora o desafio do técnico Carlo Ancelotti é conseguir mais uma vitória num jogo que muita gente pode olhar como se fosse uma partida sem muitas pretensões para a seleção brasileira. Só quem tem a perder com esse jogo é a equipe da casa, mas o entendimento da comissão técnica da maior seleção do planeta é de que quem veste a amarelinha não pode fazer distinção entre jogos mais ou menos importantes. A ideia do técnico Carlo Ancelotti e o que ele quer passar para os jogadores é que, se independente do jogo ser contra a França, num mata-mata de Copa do Mundo, ou então contra o Chile, contra a Bolívia, contra a Coreia, em caráter amistoso ou nas eliminatórias, ele quer o mesmo comprometimento, a mesma garra e a mesma intensidade da seleção brasileira. Isso porque só assim a equipe vai conseguir criar uma base sólida para chegar com confiança e com uma equipe pronta na Copa do Mundo de 2026, que é o grande objetivo. Se a equipe levar esses jogos de maneira leve demais, sem responsabilidade, sem a cobrança necessária, o tiro pode acabar saindo pela culatra e a equipe chegar sem estar na melhor maneira possível para a disputa do Mundial, onde lutaremos pela 6ª estrela. O Carlos já deixou muito claro para os jogadores que seleção brasileira não pode perder qualquer jogo. Se tiver altinha, se tiver golzão, como a galera brincava quando era criança, a seleção brasileira precisa lutar para sair vencedora. E mesmo sabendo das dificuldades que é enfrentar a equipe boliviana no alto do morro, a seleção brasileira quer fazer bonito nesse jogo e evitar que essas eliminatórias marquem mais um capítulo ruim na história do futebol brasileiro. Essa campanha foi muito traumática para a seleção brasileira. Foi contra a Argentina, no estádio do Maracanã, em novembro de 23, numa partida das eliminatórias, que o Brasil perdeu pela primeira vez em casa, numa qualificação de Copa do Mundo. Foi contra a Argentina, fora de casa, que o Brasil tomou a pior goleada para a equipe que é nossa rival, os atuais campeões do mundo, aqueles 4 gols sofridos no Estádio Monumental de Núñez. Nessas eliminatórias, o Brasil não conseguiu vencer a equipe da Venezuela. Então é uma campanha muito abaixo da seleção brasileira nesse Mundial do ano de 2026. É claro que não interessa tanto como você começa, mas como termina. Um exemplo que eu trago são as eliminatórias de 2002. O Brasil ficou na 3ª colocação, desde 96, que a Conmebol passou a adotar esse esquema com 18 rodadas. Foi a pior campanha da seleção brasileira, um ciclo muito traumático. Luiz Felipe Scolari assumiu ali em cima para a reta final o comando da pentacampeã mundial e conseguiu, no ritmo da família Scolari, naquela grande decisão, bater a Alemanha por 2-0. E o detalhe é que, se o Brasil não vencer a equipe da Bolívia, essa será a pior campanha
da história da seleção brasileira nas eliminatórias com 18 rodadas. Repito, a pior foi no ano de 2002, 30 pontos, terceira colocação, 55% de aproveitamento. Se o Brasil vencer a equipe da Bolívia, vai garantir a segunda colocação e aí a porcentagem do aproveitamento vai beirar os 60%. É claro, eu repito, em 2002 o Brasil teve uma campanha muito complicada, mas foi campeão do mundo. Esse agora é o objetivo do Carlo Ancelotti, mas um novo trabalho, a ideia é permanecer invicto para que os conceitos possam ser implementados e, sobretudo, ganhar a confiança do povo brasileiro. O técnico Carlo Ancelotti não tem falado muito disso nas entrevistas coletivas, mas é uma ideia dos jogadores, é uma ideia da comissão técnica resgatar a confiança que todo mundo tem na pentacampeã mundial. Então, evitar mais uma marca negativa é fundamental para que a seleção brasileira possa ter sucesso nessa caminhada rumo à Copa do Mundo de 2026, nesse jogo que marca o encerramento das eliminatórias para o Mundial. Pois bem, a cobrança ela está sendo feita de maneira muito forte no vestiário, também por parte dos líderes da seleção brasileira. Casemiro, Marquinhos, Alisson Becker são alguns dos remanescentes daquele jogo contra a Bolívia. E o Lucas Paquetá, no vestiário após o jogo contra a equipe do Chile no estádio do Maracanã, revelou que toda hora o Marquinhos fica no ouvido dele, controla o jogo, abre, espera para tomar a melhor decisão. E olha que o Paquetá entrou já na reta final, durante o segundo tempo. Então, essa voz ativa dos líderes da seleção, Marquinhos com 100 jogos, Casemiro com 100 convocações, ele não está mais à disposição para o jogo contra a representação da equipe da Bolívia, porque tomou o cartão amarelo e fica suspenso desse jogo. O Alisson Becker vai para a terceira Copa do Mundo como titular. São vozes que o técnico Carlo Ancelotti confia muito nesse trato com os jogadores para que sejam representantes dele dentro do gramado. O Ancelotti não é aquele treinador de ficar toda hora gritando à beira do gramado. É um treinador, digamos, mais clássico, né? Passa as instruções de maneira um pouquinho mais tranquila, porque sabe a hora certa de conversar, sabe a hora certa de dar o puxão de orelha, e na hora do jogo ele confia muito na liderança do Marquinhos, do Casemiro, do Alisson Becker, que são três das principais lideranças desse ciclo, sobretudo nessa data FIFA. Tem uma outra liderança importante, mas que não está nesta convocação, que é do Danilo, ex-jogador da Juventus, jogou a Copa do Mundo com a seleção brasileira em 2022, mas segue nesse radar do técnico Carlo Ancelotti. Então essas lideranças são fundamentais para você estabelecer bons conceitos. A gente já vai ouvir essa fala do Paquetá em relação ao Marquinhos, dizendo sobre essa cobrança, mas é importante trazer a informação que no sábado pela manhã, o Andreas Pereira, jogador da equipe do Palmeiras, se apresentou à seleção brasileira. O André já se juntou no finalzinho do mês de agosto, início do mês de setembro, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira, estava treinando normalmente na academia na Barra Funda, não tinha sido chamado justamente porque estava nesse processo de mudança de clube, então o técnico Carlo Ancelotti preferiu dar chances a outros jogadores. Com a lesão do Caio Jorge e também a suspensão do Casemiro, a ideia do técnico Carleto era inicialmente não convocar ninguém para a vaga do jogador do Manchester United, o Casemiro. Mas como o Caio Jorge se lesionou e o técnico Carlo Ancelotti já tem 2 centroavantes na lista de convocados, o João Pedro do Chelsea, o Richarlison da equipe do Tottenham, o técnico Carleto preferiu chamar mais jogador do meio de campo, que pode atuar tanto como segundo homem, como aquele camisa 10 no comando da seleção brasileira. Então o Andrés Pereira se apresentou para a terceira convocação dele da era Carlo Ancelotti, porque ele esteve à disposição para o jogo contra a equipe do Equador, no estádio do Barcelona de Guayaquil, o Monumental, no litoral equatoriano, e depois também integrou aquela semana de treinos para o jogo contra a equipe do Paraguai na Neoquímica Arena. Então, com o Andrés Pereira, a seleção brasileira ficou completa de novo, desta vez com 23 jogadores, o que significa que o Ancelotti não precisará fazer cortes para o jogo
contra a equipe da Bolívia. O Jean Lucas ficou de fora do banco de reservas, justamente porque a lista de convocados ultrapassava os 23, que a Conmebol permite serem inscritos no banco de reservas. Então, para esse jogo, o Carlos vai ter como opções para o meio de campo o Bruno, o Andrés Santos, o Jean Lucas, o Andrés Pereira e o Lucas Paquetá. Ele ainda vai testar qual formatação será a escolhida da seleção brasileira para esse duelo contra os bolivianos, mas pode ser um indicativo que, ao invés de jogar num 4-2-4, a seleção pode partir para um trio de meio de campo, justamente essa convocação do Andrés Pereira para fortalecer esse setor que vai ser essencial para controlar um jogo no ambiente que está fora daquilo que os jogadores da seleção brasileira estão acostumados. Então a ideia do Carlo Ancelotti é essa: num jogo em que os atletas estarão fora da zona de conforto, precisarão mostrar muito empenho dentro do gramado. Isso vai ser fundamental para que cada um dos jogadores possa botar uma pulguinha atrás da orelha do Carlo Ancelotti e mostrar que merece estar na Copa do Mundo de 2026. Prometi? Vamos ouvir esse momento em que o Paquetá revela a cobrança ali do Marquinhos durante o jogo contra a equipe do Chile no estádio do Maracanã. Para você ver, o Brasil já estava conseguindo uma vitória um pouquinho tranquila, porque assim que o Paquetá entra, o 3-0, também com a entrada do Luiz Henrique, ele flui de uma maneira bem natural dentro do gramado, e aí ainda assim, a cobrança toda hora ali muito intensa de um dos líderes do vestiário da seleção brasileira, o capitão Marquinhos. Aí, eu só fico escutando você. Para vocês dois, forçar, abre o jogo. Cara, a sensação única, muito feliz. Acho que não podia ser melhor do que isso. Tava escrito. Falei com a minha esposa, falei, cara, tá tudo preparado por Deus. Vai ser no Maraca a minha volta e vai ter gol. E eu pude fazer o gol, ajudar a equipe com os 3 pontos. E por falar no Paquetá, ele foi um dos últimos a se apresentar na manhã do sábado no hotel onde a seleção brasileira estava hospedada na Barra da Tijuca. Lembro que o Ancelotti mudou a programação, a gente trouxe essa informação para vocês. A princípio a equipe já treinaria na sexta-feira, mas o Ancelotti deu folga para os jogadores passarem 2 noites com a família e na sexta-feira nenhum trabalho, no sábado a equipe voltou a treinar. E o Paquetá preferiu se apresentar no hotel da seleção. Quem quisesse poderia ir direto para a Granja Comari, tinha que chegar para a hora do almoço, mas o Paquetá preferiu se apresentar direto no hotel da seleção, fez a alegria da galera que estava presente nessa nova fase do Lucas Paquetá, ele que passou um tempo tendo a presença dele muito questionada na seleção brasileira. Ele foi acusado de um suposto envolvimento em manipulações de apostas esportivas, foi absolvido pela FA e agora está à disposição para seguir atuando na equipe do West Ham da Inglaterra, no coração da Inglaterra, em Londres. É um cara muito querido no clube dele e já mostrou uma boa atuação com a camisa da seleção brasileira. Eu diria que o gol que o Paquetá fez no duelo contra a representação do Chile tirou um peso das costas do Lucas Paquetá. E a gente ouve também o jogador do West Ham, que jogou a Copa do Mundo, e bota uma pulga atrás da orelha do Ancelotti. Primeira convocação do Paquetá na era Carlo Ancelotti, já fazendo gol, já entrando bem e dando uma boa dinâmica para o jogo da pentacampeã do mundo. Cara, é uma sensação única. Acho que eu conversei com algumas pessoas próximas e eu disse que estava escrito, tinha que ser aqui, tinha que ser na minha casa, onde eu me sinto à vontade. Mas sou muito grato a Deus por tudo. Não foram 2 anos fáceis, mas estou de volta leve, sorrindo, feliz e espero poder ajudar muito a seleção. Como eu disse, não tenho certeza, foi uma obra completa de Deus na minha vida, porque foi Ele quem escutou meu choro, quem viu meu medo, né, meu, da minha esposa, e hoje poder estar aliviado novamente, poder ter vencido com a minha verdade, que eu sempre defendi, é muito gratificante para mim retomar a minha imagem de volta, que eu sempre fui um cara que nunca tive problemas, polêmicas nenhuma fora de campo. Então, acho que hoje eu posso poder mostrar novamente para o mundo quem eu sou e jogar leve, jogar feliz e poder ajudar a seleção. Então é isso, sucesso aí pro Lucas Paquetá e pra seleção brasileira. Você sabe, eu sou Marcelo Marinho, tô na cola da maior seleção do planeta na caminhada rumo ao Hexa. Conto com o seu like, conto com a sua participação. Vamos juntos na cola da pentacampeã do mundo em busca da 6ª estrela.